Bom, basicamente para introduzir, a gente sabe que com a idade existe uma diminuição no número de folículos antrais que a mulher vai gastando ao longo da vida reprodutiva e a qualidade dos óvulos vai piorando significativamente. Então é aquele velho X que a gente conhece, diminui o número de folículos, aumenta a quantidade de óvulos de pior qualidade. E aqui a gente vê a diferença do que acontece com as mulheres quando elas usam óvulos próprios e quando elas usam óvulos doados nessa linha aqui de cima, que basicamente o número de nascidos vivos por embrião transferido se mantém constante aqui quando é o uso de óvulos doados. Existe uma ligeira queda aqui a partir dos 45 anos de idade, que é quando a gente sabe que o fator uterino também passa a ter algum tipo de importância no sentido de realmente diminuir as taxas de gestação, porque basicamente até os 45 anos de idade o grande protagonista aí é o óvulo, sem dúvida nenhuma, e o útero aguenta bem até os 45 anos de idade. Já quando são óvulos próprios, a gente vê nitidamente que a partir dos 35, na realidade, a partir dos 32 anos de idade já começa a haver uma queda na capacidade reprodutiva e a partir dos 35 anos de idade ela se acentua de maneira mais significativa, com aquele grande declínio a partir dos 37, 38 anos de idade. E aqui a gente pensa que possa ter alguma influência da mitocôndria e da atividade mitocondrial em todo esse contexto. Bom, a gente sabe que existem vários estudos relacionando a mitocôndria com a competência ocitária, com a competência dos óvulos, e modelos animais, principalmente são estudos baseados no fator idade aí, demonstram que as mitocôndrias elas vão sofrendo alterações tanto a nível morfológicos e ultraestruturais, quanto no aumento da produção de espécie reativa de oxigênio, quanto na diminuição da capacidade de fosforilação oxidativa e na produção de ATP, que seria a principal fonte de energia celular. E a gente sabe que a energia celular, é até uma questão óbvia, ela é importante aí no processo de maturação ocitária. Então, obviamente, aquele óvulo que vai se desenvolvendo ao longo do estímulo hormonal dentro do ambiente folicular, ele vai ter uma interferência, vai ter importante sobre a energia que esse ambiente folicular produz, vai determinar o grau de maturidade ou a competência desse óvulo no final das contas. Ela também, a energia celular, está presente aí no processo de fertilização e no desenvolvimento embrionário. A gente sabe que aqueles embriões com maior capacidade reprodutiva vão ter maior presença de energia ao longo do seu desenvolvimento. Aqui na maturação ocitária, então, como eu falei, é óbvio que no ambiente folicular a gente sabe que os principais compostos ali são as células da granulose e o líquido folicular. Então, alguma coisa deve haver aqui no líquido folicular e nas células da granulosa que vão influenciar definitivamente a capacidade desse óvulo. Aqui não está fácil. Bom, a gente sabe que a energia celular, isso falando em células em termos gerais, né? 88% da energia celular provém da fosforilação oxidativa, ou seja, da atividade mitocondrial, e os outros 12% provém da glicólise e da via do fosfato, que é uma via alternativa quando a célula precisa fazer um estímulo adicional. Aqui foram duas publicações que a gente fez, uma em 2018, uma em 2019 na RBM e na Fertility, que foram revisões sistemáticas a respeito do papel da atividade mitocondrial na fertilidade feminina e nos tratamentos de reprodução assistida, e o papel do DNA mitocondrial, que é uma coisa que pelo menos há 3 anos aí foi lançado no mercado, o MitoScore ou o MitoGrade pelo pessoal da Reprogenetics. E na realidade a gente quis estudar um pouquinho mais a fundo qual era realmente o papel desse DNA mitocondrial. E aí a gente demonstra, esse artigo a gente aborda uma série de coisas, mas o mais interessante seria essa figura aqui, o que existe de evidência, essa figura pode ser analisada de duas formas, ou horizontalmente ou verticalmente. Então se a gente pegar aqui na vertical, o óvulo maduro, quanto maior quantidade de DNA mitocondrial ele tiver, melhor
o resultado reprodutivo, quando os estudos feitos analisando quantidade de DNA mitocondrial em óvulo. Quando a gente pega embrião de dia 3, embrião no estágio de clivagem, basicamente segue o mesmo princípio. Quanto maior a quantidade de DNA mitocondrial, melhor o resultado reprodutivo. Porém, quando a gente vai para blastocisto, é o inverso. Quanto menor a quantidade de DNA mitocondrial, teoricamente melhor o resultado reprodutivo. E por que isso? Isso é meio óbvio, porque o óvulo ele tem uma quantidade de mitocôndria que, quando ele é fertilizado, ele não vai multiplicar a quantidade de mitocôndria dele até o estágio de blastocisto. Ele simplesmente vai dividir essa quantidade de DNA mitocondrial que ele tinha desde o início, vai dividindo igualmente entre as células. Então, quando a gente faz a biópsia aqui no estágio de blastocisto, quanto menos quanto menos mitocôndria tiver por célula, teoricamente melhor o resultado. Agora, os embriões no estágio de blastocisto, a partir do estágio de blastocisto, eles começam a multiplicar o seu DNA mitocondrial. E supõe-se que aqueles embriões que passam por um estresse maior ou que têm uma deficiência de energia, eles vão tentar compensar essa falta de energia produzindo maior quantidade de mitocôndria. Então, teoricamente, o embrião que tem mais mitocôndria é aquele embrião que está passando por um estresse maior e que está tentando compensar a qualquer custo a produção de DNA mitocondrial e, no fim das contas, de energia, que é a grande função da mitocôndria. Aqui é uma outra figura que resume bem um pouco a influência que uma série de coisas que a gente faz aí durante o tratamento de reprodução assistida pode ter sobre a capacidade da mitocôndria. Então, desde os estilos de vida, consumo de bebida alcoólica, cigarro, estresse, a própria manipulação dos gametas no laboratório, comorbidades dessa mulheres acima de 40 anos, obesas, com ovário policístico, diabetes e endometriose, uma série de outras doenças que podem influenciar também na capacidade mitocondrial, e os fatores técnicos inerentes aos procedimentos de reprodução assistida, a exposição à luz, variações de temperatura, pH, centrifugação do material, a taxa de oxigênio e etc. Tudo isso vai influenciar na capacidade mitocondrial e no resultado reprodutivo final. Então a gente fez uma hipótese, que é uma hipótese até que meio óbvia: mulheres abaixo de 35 anos teriam uma função mitocondrial mais preservada e, portanto, uma energia celular maior, enquanto que mulheres acima de 38 anos teriam uma menor quantidade de energia celular e, por isso, piores resultados reprodutivos. Então a gente fez um primeiro estudo piloto aí para determinar até que ponto isso era verdade ou não e tinha algum sentido. Então, nesse primeiro estudo piloto, a gente pegou uma população de 26 mulheres submetidas a tratamento de fertilização. Eram 13 doadoras de óvulos, menores de 35 anos de idade, e 13 mulheres aí inférteis acima de 38 anos de idade. O fator aqui que dividiu os grupos foi única e exclusivamente a idade. E a amostra biológica que a gente usou foi líquido folicular. A partir desse líquido folicular, a gente isolava as células da granulosa e fazia uma avaliação do ATP intracelular através de uma técnica de bioluminescência. E qual que era a nossa hipótese? Que as mulheres mais velhas, elas teriam uma menor quantidade de ATP intracelular nas células da granulosa, e como a gente sabe que as células da granulosa estão no ambiente folicular e dão suporte ao desenvolvimento daquele óvulo e à maturação do óvulo, teoricamente, se elas têm menos energia, elas vão oferecer menos suporte ao óvulo, formar óvulo de pior qualidade e piores resultados reprodutivos. Então, a gente foi lá, dividiu os grupos. Os fatores de exclusão aqui foram obesidade, doenças sistêmicas relevantes, hereditárias, disfunção mitocondrial conhecida, defeitos anatômicos, contraindicação à gravidez ou ao hiperestímulo ou radioquimioterapia prévia, porque a gente sabe que tudo isso pode ter uma interferência na capacidade de mitocondrial. Então, a gente queria tirar esses vieses aqui que poderiam afetar o resultado do estudo. Todas as pacientes elas foram submetidas ao mesmo estímulo ovariano com Elonva, um estímulo convencional com antagonista, foi feito o trigger final e a gente coletava a amostra do líquido folicular, um disparo com agonista para todas elas. Aí a gente fazia a coleta normal de óvulos, separava o líquido folicular, isolava as células da granulosa, mantinha essas células congeladas até juntar toda a amostra.
descongelamos todas as células, colocamos a uma concentração aí de 30 mil células viáveis por mililitro e fizemos uma avaliação com o luminômetro da bioluminescência. Basicamente, o que a gente encontrou em dados clínicos é o esperado, obviamente, contagem de folículos, AMH, nível de estradiol, número de óvulos e óvulos maduros significativamente maior nas doadoras do que nas mulheres com idade reprodutiva avançada. E o que surpreendeu a gente foi que no momento que a gente foi estudar o nível de ATP intracelular, praticamente não tinha variação. Era uma coisa incrível, porque os resultados eles davam praticamente o mesmo em todas as amostras que a gente fazia, o resultado tinha uma variação mínima. Então a gente ficou assim, não era o que a gente gostaria de ter encontrado, porque na nossa cabeça era óbvio que mulheres mais jovens produziriam mais energia e por isso o óvulo seria de melhor qualidade. E no fim das contas a gente não encontrou isso. Então a gente voltou fizemos o que todo mundo faz na hora que não encontra o resultado, que é estudar, né? Então a gente foi estudar e viu na literatura que tinha somente 2 estudos estudando realmente a produção de ATP em células da granulosa humana, né? Em estudos animais existem mais, mas em células humanas somente 2 estudos, e eles eram resultados completamente opostos. Esse primeiro estudo aqui de 2012, ele encontrou que não houve diferença, igual a nós encontramos que não houve diferença nenhuma na produção de ATP intracelular entre mulheres jovens e mulheres mais velhas, e esse outro estudo aqui de 2017, ele encontrou que sim, que havia diferença na produção de ATP por mulheres jovens e mulheres mais velhas. Então, basicamente, na literatura hoje tem esses 2 estudos, e esse terceiro estudo que a gente submeteu aí para publicação ainda não foi aprovado, mas deve estar em vias de publicar. Então a gente foi estudar e a gente entendeu que a bioenergética é um processo bioquímico e biofísico extremamente complexo, que se a gente estudasse somente o ATP, era como se a gente estivesse olhando só para a ponta do iceberg ali, olhando o ATP, achando que o ATP é tudo. O ATP, se tem boa quantidade, ok, o óvulo vai ser bom, se tem pequena quantidade, o óvulo vai ser ruim. Só que a gente esqueceu que o turnover de ATP intracelular, ele acontece numa fração de segundos. Então, basicamente, o ATP é capaz de voltar aos seus níveis de normalidade, a célula vai fazer tudo o que ela puder fazer para manter os níveis de ATP dela estáveis, porque quando ela tem uma queda de ATP, ela pode entrar em apoptose, morte celular, então ela vai fazer o que for preciso para manter os níveis de ATP. Tanto que uma redução de 10% nos níveis de ATP é compensado na célula em menos de 1 minuto. Então, a gente entendeu a partir daí que medir o ATP realmente pode ser uma técnica falha. A gente está olhando por uma estrutura que vai se manter praticamente estável nas células, e foi o que a gente encontrou. Então, um único metabólito bioenergético nem sempre é informativo do status energético celular, e quando a gente foi estudar a fórmula da carga energética celular, a gente viu que além do ATPzinho aqui, tem o ADP e o AMP. Então, tem outros metabólitos energéticos que compõem a carga energética de uma célula. Então, talvez olhar só para ATP realmente falsearia os nossos resultados. Esse é o estudo que a gente mandou para publicação, foi um Proof of Concept Study, porque é um estudo muito pequenininho, né, uma amostra pequena, mas que serve para a gente demonstrar esse conceito de que realmente talvez estudar o ATP não seja... Muita gente fica batendo nessa tecla da ATP, 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 e na realidade isso pode não ser verdade. Então aí a gente fez um segundo estudo, piloto também, porque não tem nenhum na literatura, mas já com N digno de um estudo mais decente. Então a gente pegou aí 140 mulheres submetidas a tratamento de fertilização in vitro, 80 doadoras e 60 mulheres inférteis, só que nesse segundo estudo, baseado em tudo que a gente tinha estudado, a gente foi avaliar toda a função mitocondrial. Então a gente avaliou produção de ATP, ADP, AMP, capacidade glicolítica e capacidade de consumo de oxigênio celular. Então a gente avaliou a função mitocondrial como um todo, a capacidade energética dessas células como um todo. Aí nesse estudo, além disso, a gente avaliou no líquido folicular a lipidômica e os ácidos graxos do líquido folicular de mulheres jovens e maiores, para ver aí se realmente existiu uma diferença na composição química também desse líquido folicular.
E o que chamou a nossa atenção, que era assim, a gente deu um tiro para um lado e acabou acertando o outro, foi realmente essa questão da glicólise, a capacidade glicolítica dessas células. A gente percebeu que essas células da granulosa, elas são extremamente glicolíticas. Então aquela relação de 88% para 12% que acontece na maioria das células do nosso corpo, não é verdade quando a gente vai para as células da granulosa. As células da granulosa têm uma relação completamente diferente e a glicólise é muito presente nessas células. Então, boa parte da energia que elas produzem vem da glicólise. E aí, quando a gente avaliou a capacidade glicolítica, ficou nítido, muito significativa a diferença da capacidade glicolítica de mulheres abaixo de 35 anos de idade e acima de 38 anos de idade. E aí, é o que todo mundo pergunta, tá, mas tudo isso daqui, clinicamente, vai servir para quê? Isso daí é um bando de bobagem da parte básica, da cadeira básica, isso daí eu vou aplicar como para minhas pacientes no dia a dia? E um dado interessante, obviamente, não foi testado, a gente está com uma ideia de trabalhar em cima disso daqui, é que se essa capacidade glicolítica é tão diferente entre as células de mulheres mais jovens e mulheres maiores, quem garante que se a gente fizer uma otimização dessa capacidade glicolítica em mulheres acima de 38 anos, a gente não pode melhorar a qualidade do óvulo e ter um melhor desfecho reprodutivo. E como a gente faria isso? Bom, basicamente a gente tem algumas drogas aí, a mais clássica é a metformina, que a gente sabe que melhora a capacidade glicolítica, então existem alguns estudos na literatura que já fizeram uso de metformina para mulheres acima de 38 anos de idade e que encontraram diferença significativa, só que nenhum deles sabia explicar por quê. Então talvez a explicação do porquê esteja aqui e talvez valha a pena seguir nessa linha de raciocínio investigando não só a metformina é um exemplo, mas tem várias drogas aí que podem ser usadas para tentar melhorar a capacidade glicolítica. E no quesito função mitocondrial, já que a gente encontrou uma diferença também, existem algumas drogas, as mais promissoras aí parece realmente a coenzima Q10 e o resveratrol, que podem melhorar a capacidade mitocondrial dessas células e também, quem sabe, a gente consegue um desfecho reprodutivo melhor fazendo essa suplementação. O segundo estudo piloto, a gente não levou em consideração somente ATP, já avaliou metabolismo bioenergético total, respiração mitocondrial, glicólise, lipidômica do líquido folicular, carga energética celular, então foi um estudo muito mais robusto, com N muito maior, e amostras frescas, que é também o grande segredo, porque aí a gente tira aquele viés de ter congelado a célula e talvez uma perda da capacidade de fosforilação oxidativa. Então, esse segundo estudo foi realmente onde a gente encontrou resultados positivos. Então, o que a gente tem aí de conclusão é que a senescência, ela impacta sim negativamente a bioenergética celular, só que obviamente que a gente precisa de mais estudo aí para poder trazer isso do contexto básico e aplicar na parte clínica realmente. Basicamente é isso e acho que é um pouquinho complexo o tema e tal, é coisa muito básica, mas eu tentei falar de uma maneira um pouquinho mais simples para deixar um pouco mais fácil o entendimento.